Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos para mais uma avaliação do céu da semana, uma avaliação eletiva. O que é uma avaliação eletiva? É para encontrar os melhores momentos, né? Ou identificar os momentos não adequados para atividades, tomadas de decisão, investimentos e empreendimentos. Um pouco diferente do que vocês estão acostumados a lidar com os horóscopos. Então eu trago essa informação aqui para vocês porque ela é um pouco diferente do que vocês já têm nos outros canais, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos durante essa semana, né, no domingo, dia 17, o Sol ainda no signo de Aquário e a Lua no signo de Câncer entrando em Leão. Durante a manhã do domingo, a gente ainda tem um resquício um pouco cansado, insatisfatório, uma influência muito carente, ela tem uma tendência muito de lembrança, de coisas de passado. Não é um momento adequado para se iniciar nada, em nenhuma atividade, de qualquer natureza, porque a tensão da Lua, tanto com a Vênus, quanto principalmente com o Saturno, ela leva a adversidades no meio do caminho e prolonga a realização dos acontecimentos. Então, se você inicia uma atividade nesse momento com essa influência, é certo que você vai encontrar empecilhos no meio do caminho e não vai conseguir realizá-la no prazo que você gostaria. Principalmente se tiver prazo, né, para realizar, ela é muito propensa a atrasos, a dificuldades estruturais. E ainda ela é um pouco carente porque envolve a influência dos dois astros que lidam com a questão afetiva, sentimental, romântica. Então, não é um bom momento também para ela lidar com os temas românticos. Prefiram não resolver nada nesse sentido e mantenham as coisas do jeito que estão. Porque também se você inicia uma adversidade romântica durante essa influência, a tendência é ela se manter por um longo tempo. Então, desfazer as dificuldades que surgem durante essa fase se torna um pouco mais difícil, né? Então, evita. Às 13h30, a Lua chega aqui no signo de Leão. Esse aqui é o início do Leão, vem até esse ponto. E se vocês perceberem aqui nos símbolos planetários, não tem nenhum aqui que corresponde à Lua. O Leão é a casa do outro luminar, que é o Sol, né? Então, quando a Lua chega aqui, ela não está num território muito afável. Ela rege os líquidos, ela é úmida, né? É fria. E o Leão é todo quente, é seco. Então, a questão dos sentimentos, do campo emocional, como a maneira como as coisas se desenrolam, entram em um campo muito nervoso, um pouco tenso, né? Passional, muito apegado assim, aos sentimentos. O Leão é um signo fixo, e aí aquilo que se faz sobre essa influência da Lua em Leão tem esse teor nervosão. A Vênus vai chegar também aqui no mesmo grau que o Saturno, formando uma conjunção, que seria uma influência muito positiva para assumir compromisso, mas não só compromisso afetivo. Pode ser um momento em que você venha se comprometer com alguma coisa, venha dar a sua palavra sobre alguma questão. A Vênus tem como assunto tanto as questões da sexualidade e do romance, mas ela também tem como assunto as artes, o dinheiro, a beleza, a estética, tudo que é ligado às coisas boas da vida. Então, nesse momento que ela chega com o Saturno, ela encontra uma certa solidez. Só que em seguida, a Lua vai entrar num aspecto de tensão com Marte. Então, eu falei para vocês que a Lua vai chegar aqui no signo de Leão, né, durante o dia, e ela já vai ativar esse aspecto de tensão aqui com Marte. E é muito nervoso, ele é resistente. Por isso, assim, essa influência da Vênus com o Saturno não ajuda tanto. Então, durante o domingo todo, eu recomendaria vocês lidarem com menos nervosismo e não comprarem as brigas e as adversidades que surgirem. Ela é propensa a um olhar muito maior, exagerado do que realmente tem, e faz a reação se tornar pesadona, resistente e tal. Então, ela não é fluida, ela não é leve, ela não se adapta, tem uma tensão aqui um pouco bruta. Bom, depois a gente chega aqui na segunda-feira, no dia 18, e aí nós vamos ter, durante o dia todo da segunda-feira, uma boa parte do dia, a Lua sem novos aspectos. Então, não é recomendado nenhum novo ingresso, início ou empreendimento com essa influência. Nós estamos ainda na fase crescente,
mas a Lua não está num território muito afável para ela, né? Muito comum para ela, e não tem outros auxílios, né? De outros astros, então prefiram não iniciar nada. Agora, durante a noite, às 21 horas, ela chega num aspecto muito legal com Júpiter, e é um momento que vai favorecer bastante a questão devocional, não tanto lado místico, sensível, coisa de intuição, mas favorece muito a questão de fé. Ela é entusiasmada, é uma influência bastante entusiasmada. Também, como a gente tem o Júpiter aqui passando em Sagitário, né, e ele tem essa relação com as viagens, tem essa relação com a exploração, a expansão, ir para outros lugares, é um momento bom para lidar com os temas que tenham como assunto viagens e coisas afim, assuntos filosóficos, assuntos espiritualistas, questões de fé, questões ideológicas, questões de justiça. Bom, nós podemos perceber aqui durante esse período aqui que todo mundo está bem entusiasmado com aquilo que acredita, né? E você também pode chegar num momento onde a sua fé se eleva consideravelmente. Se você estiver lidando com alguma atividade espiritualista, esse é um momento bacana para colocar todo o seu fervor, né? Ok? Bom, e às 23 horas o Sol entra aqui no signo de Peixes. Ele entra num território muito úmido, né? O Peixes é um signo úmido, um signo frio, e o Sol é quente. Então, ao contrário, né, da Lua em Leão. E nós temos aqui um momento, uns 30 dias aqui do Sol em Peixes, não muito favoráveis para as características solares, do brilho, da popularidade, do reconhecimento. Por quê? Os signos frios e úmidos, eles são signos introspectivos, complexos, de complexidade muito grande. Aí, então, toda essa questão da consciência, né, representada pelo Sol, entra num território muito complexo. Não é muito favorável, né? Ele ajuda melhor a lidar com as coisas da subjetividade. Mas, enfim, a gente tem outras influências além do Sol ao longo dos próximos dias. Por exemplo, aqui na terça-feira, no dia 19, nós vamos chegar a uma fase cheia da Lua, porque a Lua vai entrar aqui no signo de Virgem, já às 14 horas, assim que ela entra, ela já vai chegar nesse momento aqui, ó, esse aspecto aqui, que é uma oposição. É o ponto máximo de brilho da Lua, de luminosidade, onde a gente enxerga a Lua redonda, completa no céu, né? E depois ela começa a diminuir em luz. Então, na astrologia eletiva, para iniciar as coisas, o melhor, o ideal é quando a Lua está crescendo em luz, até ela chegar à fase cheia. Depois não é tão bacana, mas também a gente tem outras influências em conjunto. E esse momento, então, do Sol em Peixes e a Lua em Virgem, ele é um pouco controverso, de uma influência de elemento terra que é muito concreta, sólida, realista, com uma influência muito subjetiva. Então, o que a gente pode ter de jogo aqui durante essa fase em um nível mais interno e das coisas próximas é de conciliar os interesses maiores, sonhos, ideais, coisas que a gente sonha e tal, com a maneira como a gente pode realizar isso, né, com o sentido prático das coisas, tá bom? Depois a gente tem a Lua chegando a um aspecto bem legal com Marte. Isso vai acontecer às 18 horas. É uma influência que é levada durante a noite, extremamente favorável para lidar com coisas da vida prática mesmo, influência de terra forte, tudo que é próximo, trabalhos escolares, universitários, como atividades cotidianas se tornam muito favorecidas. Aqui a gente faz o que precisa ser feito sem reclamar muito, tem um olhar mais voltado para o racional e para a praticidade das coisas. Não é uma influência imediatista e as coisas não se realizam rapidamente, porém se cumpre o que precisa ser cumprido. Tem um senso de realização interessante, né? Não é uma coisa rápida, por isso, se vocês estiverem precisando investir em algo que precisa resolver rápido, que tem que ter um resultado rápido, escolha outro momento. Aqui a coisa vai constante e sólida, ela não é super lenta, mas ela vai no ritmo natural dela, né? E favorece mais as coisas de dia a dia mesmo do que grandes ousadias. Favorece muito consertos, né? Consertar coisas, resolver coisas, lidar com os temas da mente racional, com contabilidade, com coisas nesse sentido. Ele é bastante favorável. Ou mesmo no nível dos sentimentos, resolver pendências, porque a facilidade para encontrar
a solução das coisas aqui está elevada. Situações difíceis com as pessoas, impasses da vida diária mesmo, ela é descomplicada, é uma influência descomplicada. Aí nós temos o Mercúrio também formando um aspecto legal com o Saturno. Aí ele favorece a questão dos estudos. E como o Mercúrio aqui ele está muito subjetivo, divagando, confuso, vendo as coisas onde elas não existem, quando ele chega nesse aspecto harmonioso com o Saturno, cria muita facilidade para se chegar na realidade das coisas. Então, algumas percepções muito interessantes sobre problemas de dias anteriores podem surgir com esta influência. A coisa se torna real, fácil de compreender, então há uma tendência a gente ser mais realista e menos sonhador. Então é bacana essa influência, ela é muito interessante. E para todo tipo de estudo, né? Como é uma influência que acontece à noite, muitas pessoas estão estudando durante esse período, ela é muito bacana. Na quarta-feira, no dia 20, nós teremos agora a Lua chegando a um aspecto harmonioso com o Saturno. Quando a Lua chegar a esse aspecto harmonioso com o Saturno, às 15 horas, o Mercúrio já não estará mais, mas é como se fosse uma sequência, né? E aí a Lua em aspecto harmonioso com Saturno é totalmente realista, ela vai estar em Virgem, né? Prática, realista, solucionadora, é muito bom para lidar com as coisas que estavam emperradas nos últimos dias, porque aqui a gente consegue solucionar, então resolver as coisas. Então, tanto boa para reparos, como ela é boa para resolver burocracias, como ela é boa para colocar o trabalho em ordem, para se organizar com as atividades, para criar planejamento sobre assuntos mais importantes. Aqui fica tão descomplicado que vocês conseguem se organizar muito facilmente. Para estudos também, principalmente os mais racionais, não os temas muito subjetivos, né? Mais assim, intuitivos, coisas nesse sentido não muito, mas temas ligados à racionalidade bacana. Se você precisar fazer exercício, precisar resolver provas ou lidar com entrevistas, ela é descomplicada também. Bom, mas aí a gente tem a Lua chegando a um aspecto de tensão ao Mercúrio, às 16, uma hora depois. Porém, quando a Lua chegar à oposição ao Mercúrio, ela ainda estará levando essa influência benéfica aqui com o Saturno, né? Porque é só uma hora depois. A influência da Lua com o Mercúrio, que é a oposição, ela pode trazer uma oportunidade para encarar as adversidades. O Mercúrio ele não está num dos melhores momentos em Peixes para lidar com as burocracias, papéis, coisas que são ligadas aos temas do Mercúrio. E essa oposição, ela poderia ser um dificultador, porém como a Lua ainda está com a influência do Saturno muito viva, ali acabou de formar o aspecto exato, talvez essa oposição aqui com o Mercúrio não seja tão sentida. Bom, mas pede um pouquinho de atenção para a questão da fala. Embora a gente esteja com um quadro solucionador e facilitador de resolver as adversidades, puxa para a realidade, cai a ficha, a gente vê as coisas como elas realmente são. Então, ela pode trazer um pouquinho de desconforto com algumas suposições que foram feitas anteriormente, né? Uns pensamentos, coisas, divagações naturais da vida, né? Essa oposição ela não é de todo tão ruim, porque o Mercúrio é o regente do Virgem, né? E a Lua é o regente do elemento água que o Peixes pertence. Então, essa oposição não tem um teor tão negativo. Eu vejo muito esse quadro de Lua com Saturno e Lua com Mercúrio como uma indicação favorável para resolver burocracias, resolver mal-entendidos que tenham se criado com algumas pessoas, tanto de nível emocional, sentimental, como de nível prático da vida também. E aí a Lua vai chegar também num aspecto harmonioso com a Vênus aqui, né? No dia 20, às 19 horas. Então, vocês viram que é tudo em seguida, né? Saturno, Mercúrio e a Vênus. E essa influência benéfica, então, aqui ela já é interessante no nível das questões materiais. Investimentos e compras cotidianas funcionam bem melhor. Então, se for guardar dinheiro, guardar na poupança, que é o investimento mais comum de todos. É uma influência muito comum, né? A Lua com a Vênus aqui em elemento terra. Ela favorece perseverar com as coisas também, então continua que se inicia aqui, se mantém, favorece lidar com os temas afetivos, mas de uma maneira muito prática, não é uma influência extremamente romântica, mas ela é bem interessante, visto que também o Mercúrio está num aspecto com a Vênus.
Então, esses aspectos todos formados pela Lua, com o Mercúrio, com a Vênus, com o Saturno, também é bom no nível sentimental. Não é extremamente assim romântica, afetiva, cheia de carinhos e coisinhas assim, mas ela é muito prática para resolver as coisas, para falar o que precisa ser falado, sem agressividade. Ela é tranquila, calma, bem clara, né? E no final, um pouco mais tarde, a Lua chega a um aspecto de tensão com Júpiter. Bom, aqui já não favorece muito o quadro dos ideais mais elevados, das questões filosóficas, dos assuntos de viagem, dos assuntos jurídicos. Também não é uma influência muito positiva para assuntos místicos e espiritualistas. Para todos esses temas, prefiro um outro momento. A quarta-feira não está tão legal assim. Em que sentido? Bom, dificuldade em compreender, em sentir as coisas do nível mais místico, assim, não é muito legal. E nos níveis, assim, da justiça ou de viagens, é encontrar contratempos mesmo, dificuldades para solucionar as coisas, ou às vezes não encontra o ponto ideal, né? Não chega ao ponto ideal de solução, precisa arranjar as coisas, elas ficam meio pendentes, assim, a influência que tem é uma influência muito pendente. Tanto o Sagitário, né, como o Virgem são os signos que nós chamamos de mutáveis, então essa é uma quadratura mutável e os mutáveis eles são inconstantes, não é um bom momento para lidar com esses temas jurídicos e de viagens, porque ele leva a uma possibilidade das coisas mudarem, elas não permanecem muito, né, nesses temas, tá bom? E aí nós teremos aqui no dia 21 a Lua ingressando em Libras 12h30, só que ela não vai formar aspectos novos durante o dia inteirinho. E por isso a quinta-feira ela não se torna um dia ideal para nenhuma grande solução, investimentos, inícios, lidar com coisas importantes mesmo. Prefira fazer o que você estiver acostumado, lidar com os assuntos menores, não ouse tanto sobre essa influência. Na sexta-feira, no dia 22, a Lua chega a um aspecto de tensão com o Saturno só às 17 horas. Então, até às 17 horas, ela não vai formar novos aspectos. Então, novamente, a sexta-feira não é um bom momento até às 17 horas para grandes inícios, para resolver coisas importantes. É aquela questão de manter o trivial. Mas, quando chega às 17 horas, ela forma esse aspecto aqui, ó, de tensão com o Saturno. E o que a gente inicia sob uma influência tensa com o Saturno se arrasta no tempo, atrasa. Então a probabilidade dos atrasos, de empecilhos, de problemas para resolver as coisas é mais presente, como também como a Lua rege o campo das emoções, ele acaba levando a muita insatisfação. Então o que a gente faz sobre essa influência não tem um resultado muito legal, é muito provável que você fique insatisfeito com uma influência nesse sentido. Prefira não ousar tanto neste momento, mantenha só o que é adequado. Mas mais adiante, lá para as 23 horas, a Lua vai chegar a um bom aspecto com Júpiter. Bom, já é uma influência bem diferente, mais auspiciosa, ela é alegre, ela é dinâmica, favorável para encontrar apoios, é muito boa para sair, para se divertir, como também ela é muito boa para resolver questões ligadas a viagens, comprar passagens, fechar pacotes, lidar com assuntos de pousadas, de hotéis, bem legal. Favorece também todo tipo de divulgação, se tiver que divulgar, postar alguma coisa, tudo bem que é já no final do dia, mas é bem interessante. É uma influência muito expansiva, aberta, calorosa, também favorece o entretenimento de uma forma geral, se divertir. A Lua está na casa da Vênus, né? A gente tem uma influência dos dois benéficos fortes aqui nesse momento. Na virada aqui, né, entre a sexta e o sábado, a Lua chega a um aspecto de tensão com a Vênus. Para os temas afetivos não é legal, ela é bem na virada mesmo do dia, né? Então, temas afetivos não é legal e evita compras, né? Compras que geralmente nesse período a gente faz pela internet e tal, não é um bom momento. Não é legal para lidar com os assuntos emocionais, românticos, afetivos. Evita começar lidar com uma situação tensa, né? Brigar com o namorado, com o marido, com a esposa, com a namorada, enfim, durante essa fase, porque pode ser um pouquinho complicado depois, como a Vênus está na casa do Saturno, é difícil as coisas se manterem aqui no nível muito leve, né? Então, é um tipo de adversidade
que pode não ter fácil solução. E no sábado, no dia 23 de fevereiro, aí a gente tem a Lua mudando de Libra para Escorpião. A gente começa no dia já com o Mercúrio, ó, chegando a um aspecto de tensão com o Júpiter. Bom, a gente está falando aqui do astro que rege a comunicação e do Júpiter, que é um astro que rege expansão, a crença, a fé, a justiça, as ideologias de uma maneira geral. E é uma influência aqui que não é favorável para lidar com esses temas. Porque a probabilidade da gente divagar no pensamento, sonhar demais, idealizar demais é bastante elevada. Então, fica um pouco atenta também à maneira como se pronuncia as coisas, como você pronuncia as suas ideias, porque ela pode não ter uma base muito sólida, né? São conjecturas, por exemplo, e tal. Fica atenta em relação a isso. Mas, em seguida, ele vai chegar ao aspecto harmonioso com a Vênus. E aí essa facilidade com os temas comerciais vem de uma maneira mais bacana, não é propriamente uma influência que vai facilitar a comunicação, mas ela facilita mais lidar com assuntos ligados a documentos, a compras, questões comerciais mesmo um pouco melhor. E às 14 horas a Lua vai chegar aqui no signo de Escorpião, que não é um espaço assim dos melhores para ela. É uma Lua com um nível de intensidade, profundidade e complexidade muito elevada. Então as emoções elas vêm em um nível um pouco pesado. Tem que ficar um pouquinho atenta com o que acontece aqui no sábado. E ela vai chegar a um aspecto de harmonia com o Sol, mas o Sol também está em Peixes, que é um local bem complexo, sensível, e essa influência de Lua com o Sol não é das mais práticas. Isso é muito favorável para lidar com os assuntos místicos, esotéricos, as coisas mais da mente subjetiva propriamente do que os assuntos práticos da vida. Embora o aspecto seja harmonioso, por exemplo, para o nível material não é tão legal, nem para os temas românticos, assim, é totalmente favorável, porque ele está muito complexo, né? E é isso, então, pessoal, para esta semana, né, nós tivemos essas influências, aí na próxima semana nós voltamos com mais uma avaliação aqui do céu, tá bom? Deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!